Fala pessoal, nessa questão a gente tem um retângulo ABCD de dimensões B por H e que foi dividido em três regiões de áreas iguais pelos segmentos EF e GH. Aí ele fala que esses dois segmentos são paralelos à diagonal BD do retângulo. E diz o seguinte, se para o triângulo AFE aqui de baixo a base é x, a altura é y, qual é a razão x sobre b? Bom, tem alguns triângulos desenhados na figura. A primeira informação que o enunciado dá pra gente é que a área desse triângulo cinza, daquele triângulo cinza e da região branca são todas iguais. Vamos pensar no seguinte, a diagonal do retângulo corta a área do retângulo na metade, porque ela cria dois triângulos que são congruentes entre si. Se os triângulos cinzas têm a mesma área e se a diagonal do retângulo divide a área do retângulo no meio, então essa área branca vai ficar dividida na metade pelo segmento PD, que é a diagonal do retângulo. A parte que está para baixo da diagonal vai ter área A sobre 2 e a parte que está para cima da diagonal também. Essa é a primeira observação importante que a gente vai fazer. Aí eu quero que você foque em dois triângulos que estão desenhados aqui na figura. O triângulo ABD, que é meio retângulo, né? O triângulo criado pela diagonal, e o triângulo AEF, que é formado por um dos segmentos que são paralelos à diagonal, né? E separa esse triângulo de área A no cantinho do retângulo. Eu quero que você perceba que como, né, esses segmentos são paralelos, a diagonal e o segmento F, esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Eles compartilham esse ângulo reto, que é o ângulo reto do retângulo, e como os segmentos são paralelos, o ângulo que existir no vértice E também vai existir no vértice B. Lembra que retas paralelas formam sempre o mesmo ângulo com transversais. Da mesma maneira, se esse ângulo for beta, o ângulo que está lá em cima no vértice D também é. De modo que os triângulos AEF e ABD são semelhantes porque eles têm os mesmos ângulos. Então eu vou desenhar esses triângulos aqui separados para a gente olhar para eles com um pouquinho mais de atenção. Tem o triângulo maior, que é o triângulo ABD. Né? O que eu sei desse triângulo? Ele tem altura H e base Bzinho. E ele tem os ângulos que a gente marcou como sendo alfa e beta. Aí eu também vou desenhar o triângulo AEF, que é um pouquinho menor do que esse, e que também é semelhante ao primeiro. Então, AEF, né, tem ângulo reto também, tem os mesmos ângulos alfa e beta, e compartilha o ângulo reto do vértice A do retângulo. Se os ângulos são iguais, o triângulo ABD é semelhante ao triângulo AEF. Perfeito. Dessa semelhança, aliás, falta marcar, né, a base e a altura do triângulo AEF, que são x e y. Dessa semelhança, a gente consegue estabelecer qual que é a razão de semelhança, né? Inclusive, o que o exercício te pede é justamente essa razão de semelhança. Ele quer saber qual é a razão entre a base do triângulo menor e a base do triângulo maior. É o casinho que a gente está procurando. E eu vou descobrir esse casinho comparando as áreas. Porque, como a gente mencionou, a área do triângulo AF eu marquei como sendo AA, e a área do triângulo ABD, que pega tudo até a diagonal, vai ser a soma de A com A sobre 2. Bom, um A inteiro mais metade do A dá 3A sobre 2. Perfeito. Então, como eu tenho as áreas dos dois triângulos expressas, certo? Em função dessa mesma letra, eu vou calcular a razão entre as áreas para a gente deduzir o valor de casinho a partir disso. E a razão entre as áreas sempre é igual a k ao quadrado, né? Enquanto k, que é a razão de semelhança, serve para você comparar comprimentos, certo? O k ao quadrado vai servir para você comparar as áreas. E esse k ao quadrado vai ser, como casinho,
Eu quero x sobre b, eu quero a menor medida sobre a maior. Então, na hora de comparar as áreas, eu vou fazer medida pequena, a área do triângulo menor, sobre a medida do triângulo grande. Isso é uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá para cortar o a de lá com a de cá. K ao quadrado é 2/3, K ao quadrado que serve para você comparar as áreas. E se o K ao quadrado é 2/3, eu consigo deduzir quem é o valor de K, tirando a raiz dessa expressão. Raiz de 2/3 vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3. Vou racionalizar essa expressão, multiplicando por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 3 na parte de cima vai dar raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 na parte de baixo fica igual a 3. E aí a gente vai lembrar que o casinho serve para comparar comprimentos. Por exemplo, pegando o lado do triângulo pequeno e dividindo pela base do triângulo grande. Se o casinho é raiz de 6 sobre 3, a razão entre as bases vai ser exatamente igual a isso. Perfeito? Resposta correta, portanto, está na alternativa E. Espero que você tenha entendido a explicação. Até mais!